Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Vai começar isso mesmo, né? Vocês agora já são sétimo ano, não existe mais aquele sexto barra sétimo, vocês são sétimo ano. Parabéns pela aprovação de todos. Estamos aqui mais uma vez nesse processo, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Enfim, espero que esse momento seja de muito aprendizado e, ao mesmo tempo, de experiência. Para quem está chegando, prazer, sou o professor Marcos. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Paixão. Sou professor de Sociedade e Cultura, como também de Religião, mas só que a aula hoje aqui ela é de Sociedade e Cultura, tá? Então, acerca das estruturas das aulas, não vai ter muita modificação, não vai ter. Lembrando, né, das atividades que estão no fundo, na primeira videoaula, eu respondo uma questão e você responde as demais. Na segunda videoaula, o mesmo jeito, tá? Lembrando, primeira videoaula, assunto novo hoje, como, por exemplo, a invenção do comércio e a circulação de produtos. É o nosso tema de hoje. Então, aí, semana que vem, estarei fazendo uma recapitulação, uma revisão deste conteúdo. E assim, sucessivamente, ok? Foco, força e fé. Né? Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso tema, a invenção do comércio e a circulação de produtos. Talvez você esteja se perguntando, professor, mas por que logo esse conteúdo assim, já na primeira aula, né? E por que não outro? Porque a gente sabe que nesse período agora, né, o comércio, ele é um ponto importante e é uma produção do homem. E se encaixa em sociedade e cultura? Sim, se encaixa. Ah, o comércio não é uma produção do homem, né? O homem não é sociedade, né? Essa questão do comércio não é algo histórico e cultural. É, portanto, que muitas sociedades não têm o comércio como um ponto principal, né? Porque isso é algo cultural. Tem algumas regiões que se destacam, outras regiões acabam sobressaindo umas às outras, tá? Então, essa sim é o nosso conteúdo, a invenção do comércio e a circulação de produtos. A gente vai perceber aí, pessoal, a logística, tanto da questão da sociedade dentro do comércio e também da cultura dentro do comércio, ok? E como essa circulação de produtos, esse comércio contribui para a movimentação e a diversidade da cultura brasileira, ok? Vou também sobre as feiras livres, né? Falar um pouco sobre a Feira da Agricultura Familiar, tá? Que é sociedade e cultura também, né? A agricultura, a gente sabe que é um dos principais meios de sobrevivência do homem do campo, né? Da zona rural, enfim. Vamos lá. Nossa mensagem sobre empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser para o outro. Aqui é de quem? Gabriela Freitas é a autora, né? Ou seja, ter a capacidade de se colocar aí, pessoal, no lugar do outro, ok? Sem julgá-lo. Então, eu quero que vocês foquem aqui nessas palavras. Foquem. Observe bem as palavras abaixo. Tá? Só fica assim. Só observem bem as palavras abaixo. Percebam. Ouro, empréstimo, negócio, cartão, comércio, moeda, pagamento, economia, salário, valor, preço, venda, lucro, mercado, troca, compra, doação, tráfico, dívida, empréstimo, escambo, enfim, permuta. Preste atenção, troca, preste atenção aí, pessoal, nessas palavras, tá? Que aí lá na atividade eu vou retornar aqui e eu vou passar uma orientação para vocês a respeito disso aqui. Todas essas palavras estão ligadas ao comércio.
todas essas palavras. Professor, mas o tráfico está ligado ao comércio? Sim, pessoal, a gente sabe que, infelizmente, o tráfico, tanto o tráfico de drogas está ligado ao comércio, tá? Como o tráfico também de pessoas, infelizmente, está ligado ao comércio, né? A comercialização de pessoas, por mais que hoje o tráfico de pessoas, ele é crime, mas durante um período da história, como, por exemplo, o processo da escravização da população da África, né, ocorreu através do tráfico e movimentou o comércio ali de determinados países durante a história passada, enfim. Então, se encaixa aí também. A palavra escambo significa troca, né? Então, para vocês não tomarem um pouquinho de choque, por isso que é escambo. Escambo significa basicamente um sistema de troca, ok? Então, vamos lá. Primeiro, um contexto de história para vocês sobre o comércio. O comércio é a troca de produtos por dinheiro por outro produto, né? Antigamente, as trocas eram feitas por produtos de valor desconhecido, onde cada um valorizava seu produto. Hoje, a troca é feita de forma indireta. Uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que deseja. A invenção do dinheiro contribuiu para a simplificação e promoção do desenvolvimento do comércio. Em contrapartida, a invenção do dinheiro contribuiu para o quê, pessoal? Para a desigualdade social, né? Onde uns têm mais e outros têm de menos. Então, a gente já sabe aqui um ponto importante, né? Sobre a questão do comércio. O segundo ponto. Com o tempo, o comércio passou a envolver mais pessoas, cidades e regiões. Alguns indivíduos se tornaram especialistas em facilitar essas trocas. Nasciam os primeiros comerciantes da história. Eles podiam viajar por longo tempo, atravessando desertos, montanhas, rios e outros lugares. O que é que eu quero aqui? Situar vocês no tempo histórico. Perceber que o comércio, ele é uma prática histórica desde o período da antiguidade, que começou com um sistema de escambo. Por isso que é uma palavra, às vezes, tão distante do nosso vocabulário, de nossa fala, mas sempre esteve presente em gerações muito passadas, nas gerações remotas, na qual não existia a presença ali do dinheiro, e sim a presença ali do escambo, que era um sistema de troca. Então, se você plantava farinha e eu plantava feijão, né, a gente se reunia em um determinado espaço e fazia ali a questão da troca. E depois que a moeda surgiu, depois que o dinheiro surgiu, e aí foi se evoluindo como é nos dias atuais. Então, o comércio, ele é um processo histórico. Mas só que ao mesmo tempo que o comércio ele é um processo histórico, ele é também um processo cultural, porque esse processo histórico ele foi sendo passado de geração em geração até chegar nos dias atuais, tá? Então essas gerações adaptaram com culturas, né, com modos de venda, com produtos variados. Antes os produtos eram restritos, né? Não eram todos os produtos que eram vendidos na feira livre, mas que aos poucos, de acordo com que ia passando de geração em geração, as pessoas iam acrescentando produtos. Foi o que se originou, por exemplo, as feiras livres, que antes as feiras normalmente ocorriam em espaços fechados, né, nos galpões. Então, o comércio, tá, com o Oriente, sociedade extremamente diferente da Europa, promoveu intensa troca não só de mercadorias, mas também de costumes e hábitos. Fez o homem ampliar a visão e olhar fora do seu próprio mundo. É essa questão aqui que eu quero. É essa questão que eu quero aqui para a aula de hoje. É perceber que o comércio, além de ser um espaço econômico, onde ali as pessoas acabam comercializando os produtos em troca ali o dinheiro, mas perceber que a partir do momento que as pessoas se reúnem em determinado espaço, para comercializar um produto, ali também tem um encontro de diferentes culturas, porque as pessoas trazem consigo costumes e hábitos. E isso faz com que a cultura se movimente naquela região. Então, vejamos só, né? Vamos pegar aí a feira de Itabaianinha, um exemplo prático, a feira de Itabaianinha, feira livre de Itabaianinha, que normalmente ocorre na sexta, né, e nos sábados. Então, vejam só a questão. Ó, ali
existem comerciantes não somente de Itabaianinha, mas tem comerciantes de Umbaúba, de Pedrinhas, Lagarto, Tobias Barreto, Itabaiana, Indiaroba, Santa Luzia, Estância, Aracaju, enfim, fora outras cidades baianas. Todos esses comerciantes estão naquele momento ali, comercializando. Mas eles trazem consigo somente produtos? Não. Porque cada vendedor, cada comerciante tem a sua própria identidade. Cada comerciante tem a sua forma de vender. Cada comerciante tem um costume e um hábito diferente. Quando você chega na feira, por exemplo, quando você vai fazer a feira, você passa por uma banca, normalmente tem uns que já vêm ao encontro do cliente. Outros já se fecham mais um pouco e espera você fazer a pergunta, né? Quanto é o valor daquele produto, daquele tomate, enfim, tá? Mas vocês conseguem, se vocês pararem para observar, pessoal, é sério mesmo. Se vocês pararem para observar, quando vocês chegarem numa feira livre, vocês parem um pouco e observem que ali é um espaço de cultura, de hábitos. Vocês observem de como os vendedores eles acabam envolvendo o cliente, a linguagem de convencimento, que às vezes você vai à feira apenas para comprar 2 tomates, mas você volta com 3, 4 quilos de tomate, né? Às vezes você vai à feira para comprar apenas uma blusa, mas quando você chega lá, você percebe que pelo convencimento, né, que é um hábito do comerciante, é um costume, é uma cultura daquele comerciante, se torna capaz de convencer a você comprar uma toalha de mesa, a comprar um outro objeto que às vezes você não está precisando, mas que ali é a força do convencimento. Ali é a retórica que o comerciante se utilizou para vender aquele produto. Então, as características dos vendedores de Itabaiana é uma característica cultural diferente, né? Então, os vendedores de Umbaúba, as características são outras. Quando eu falo as características, não são as características físicas, não. Não são as características acerca do produto que está vendendo ali, não, na banca. Mas o modo de como cada comerciante se comunica, porque ali está ligado à sua cultura da terra. A cultura de Itabaiana é uma, a cultura de Umbaúba é outra, a cultura do pessoal da Bahia é outra, né? E estão todos ali, unidos. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. As feiras livres como um espaço de troca cultural, como um espaço de experiência cultural, seja nos hábitos, seja nos costumes, ou se não seja na linguagem e, sobretudo, na comunicação, que é o vocabulário, como eu falei para vocês, tá? Observem as gírias. Olha o tomate, chega, o tomate, promoção, não é assim que fazem? É um hábito que se tornou uma cultura deles. Claro que eles estão fazendo isso para vender o peixe, né? No caso, para vender o seu produto. Mas que aquela gíria, aquele vocabulário, automaticamente foi aderida por outros comerciantes e se tornou algo comum. É essa observação que eu quero que vocês façam. Perceber que a cultura, ela está mais presente no nosso cotidiano, mais do que a gente imagina. Tá? Então, é notável a mudança na alimentação do europeu, com a inclusão da batata, do milho, da mandioca, do tomate, por exemplo, produtos dos quais usufruímos até hoje. Então, se a gente for parar para observar, a cultura europeia ela está presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, através aí de determinados alimentos, através do próprio comércio. Ok? Então, eu trouxe aqui essa imagem, pessoal, da Feira Livre. Então, ó, com o aumento do volume de comércio, surgiram também as feiras. As feiras medievais, durante 15 a 60 dias, acontecia 1 ou 2 vezes por ano e reuniam mercadores vindos dos mais diferentes lugares. As feiras medievais comercializavam, sobretudo, alimentos trazidos de sítios relativamente próximos. Então, aqui
Esse trecho é uma informação do período da Idade Média de como surgiram as feiras livres. Ok? E que aos poucos foi se adaptando, né? E que é uma prática até hoje. Tá? Então, se a gente para observar aqui existe uma troca de comunicação? Sim. Lembra que eu falei para vocês em outras aulas, né? Que a sociedade ela é feita de interação social. Uma cultura ela é feita através da interferência dessa relação social entre os sujeitos, tá? E isso faz com que gere em si um espaço de cultura. Muitos sociólogos, antropólogos, historiadores, pesquisadores iriam dizer que a feira é um espaço de hibridismo cultural. Anote aí essa palavra, pessoal. Hibridismo cultural. Tá? O que é que isso quer dizer, professor? Hibridismo cultural. É a junção de diferentes culturas, de diferentes modos de vida e de viver e elementos em uma só localidade. É a circulação de diferentes culturas e localidades. Circulação de diferentes culturas em uma única localidade. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, além da Feira Livre, qual é o outro local, né, que está presente no nosso dia a dia, que eu posso dizer que é um espaço de hibridismo cultural, além do comércio? Quem acertar, eu dou um ponto, né? Não, brincadeira. A escola, pessoal. A escola é um outro espaço de hibridismo cultural. Se vocês pesquisarem aí no Google ou qualquer outro espaço, hibridismo cultural vai significar a movimentação ou a circulação de diferentes culturas no mesmo espaço, no mesmo local. Então, a escola, diferentes culturas no mesmo espaço. A feira ali, diferentes culturas no mesmo espaço. Tá tudo ali compartilhando. Tá? E aqui, né, recentemente, tivemos aí a aprovação até da Feira da Agricultura Familiar, né, que também tem em Itabaianinha, e também é uma questão cultural, ok? Porque aqui são produtos que são comercializados sem nenhum tipo de elementos, ou se não, sem nenhum tipo de substância química, por exemplo, né? Então, é algo natural mesmo, algo natural que vem diretamente do campo, sem interferência aí de agrotóxicos. Então, é uma prática, a própria agricultura é uma cultura, porque lembra que eu falei para vocês, pessoal, cultura é tudo aquilo que foi produzido por um povo, tá? E aquele ato de produzir foi passado de geração em geração. Então, normalmente, a agricultura, tá? O comércio é cultura. E quem é que faz o comércio? As pessoas. E as pessoas são o quê? A sociedade, tá? Quem faz a agricultura? As pessoas. E essas pessoas pertencem à sociedade. Conseguem perceber isso, pessoal? Então, vamos lá para a nossa atividade, tá? Lembrando que essa atividade, por exemplo, aqui, ó, essa questão aqui, vocês vão copiar pergunta e resposta, mas eu já respondi. Porém, essa daqui vocês irão fazer, tá? Mas essa daqui, vamos lá, para a pergunta de vocês. De acordo com o que estudamos, como o comércio contribui para a cultura brasileira? Essa é a pergunta que eu vou responder, essa parte em vermelho. O comércio, em especial as feiras livres, contribui de forma significativa para a troca cultural, pois os comerciantes que ali estão negociando seus produtos trazem consigo crenças, hábitos e saberes de diferentes locais e regiões. Neste local, o encontro de diferentes culturas se torna importante, pois possibilita que o indivíduo tenha um contato com costumes até então desconhecidos, além de contribuir de forma direta para a economia do município. Em uma fala mais sociológica, podemos dizer que as feiras livres é um espaço de hibridismo cultural. Quando vocês ouvirem, o hibridismo cultural, o hibridismo, o híbrido, hibridismo cultural, vocês já sabem
de hibridismo cultural é justamente aí essa circulação de diferentes culturas em um mesmo espaço. Aqui eu coloquei as feiras livres, pode ser o comércio, pode ser também escola, pode ser também a igreja, porém que a igreja ali não tem uma troca, não tem uma interação entre eles, né, pessoal? Não posso encaixar nesse campo, porque tem que ter a comunicação para ocorrer ali o hibridismo, né? A troca de cultura, ok? Não esqueçam, tá? Podem anotarem aí. E agora, essa atividade é o seguinte. Vocês irão, relatem o que essas palavras têm em comum, ou seja, produzam um texto sobre elas. Observe bem as palavras abaixo. Vocês conhecem e sabem o significado de todas. Vocês conhecem e sabem o significado de todas? Conseguem pensar em algo que elas têm em comum? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas palavras, vocês vão produzir um texto, né? E essas palavras eu falei, inclusive, no decorrer de minha fala, algumas. Então, vocês vão produzir um texto ali, tentando encaixar essas palavras com a ideia de comércio, com a ideia de feira livre, com a ideia de cultura, com a ideia de sociedade. Vocês vão produzir um texto. Vamos pensar o seguinte. Repare, só apenas em uma linha eu consigo colocar mais de uma palavra. O comércio, ele surgiu lá no período da antiguidade com a troca de escambo. Então, aqui eu já coloquei o comércio e já coloquei a palavra escambo. No decorrer da história, o comércio foi se adaptando, mudando, surgindo assim a questão do empréstimo, do ouro, do cartão, do salário. Ponto. Estou dando um exemplo. E assim continua. E assim eu vou envolvendo as palavras, sendo que todas as palavras estão ligadas a comércio. Tá, pessoal? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato com o seu professor de Sociedade e Cultura. Eles vão te auxiliar muito. Professor, eu não consegui colocar todas as palavras nesse texto, não. Não tem problema, tá? As palavras que você conseguir, ótimo. As que você não conseguir, eu vou entender também, tá, pessoal? Então, do mais, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu encerro minha fala com a seguinte frase. A cultura é formada a partir da diversidade e da conexão com o outro, tá? Então, vejam só, eu tenho certeza que quando vocês chegarem na Feira Livre, aí de Itabaianinha, vocês vão perceber um olhar diferente. Vocês não vão ter mais aquele olhar para mim assim, é só apenas uma feira. Vocês vão perceber como cada comerciante, ele tem o hábito, tem os seus costumes, tá? Como cada comerciante, ele convence ali, por meio da comunicação, por meio da retórica, por meio da fala, o cliente. Vocês vão perceber que ali existem pessoas de todos os locais, e com sotaques e com gírias diferentes. Tá, pessoal? Então, a cultura é formada a partir da diversidade e da conexão com o outro. Espero que vocês fiquem em paz, fiquem bem, que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês. Tá, pessoal? Até a próxima aula. Lembre da atividade e tchau.